A gente tem na sequência o próximo slide aí, a gente vai falar sobre os tipos, digamos, os tipos lógicos. Lembra aquele tipo de variável lógica que a gente declarava lá no Portugal IDE? Na aula passada a gente falou que na verdade não tem no C o tipo lógico, na verdade, mas é possível simular. E é isso que está dizendo o próximo slide. Vejamos aí. Verdadeiro. O resultado, o valor verdadeiro do tipo lógico pode ser qualquer valor diferente de zero. Qualquer valor diferente de zero, ou seja, uma variável inteira que tenha qualquer valor diferente de zero, ela é considerada como verdadeiro. E falso, qualquer variável que tenha, no caso de tipo inteiro, valor igual a zero. Então, olha só, valor igual a zero, falso. Inteiro, uma variável tipo inteiro que você declara como inteiro, atribuir zero para ela pode ser interpretada como falso. Qualquer valor diferente de zero, ela é encarada como verdadeira. Então, por favor, corrijam isso na apostila de vocês. O verdadeiro fala que é maior do que zero, qualquer valor maior que zero. Na verdade, qualquer valor diferente de zero, ok? Faça essa correção, por favor. Operadores relacionais. Então, como vocês podem estar acompanhando aí na tela, muitos desses operadores, eles são semelhantes ao Portugal IDE. Quais são as diferenças aí? O maior que é igual, menor que é igual, maior igual e menor igual também são exatamente iguais aos que vocês trabalharam na disciplina passada. O que tem de alteração aí? São exatamente os dois últimos operadores. Então, ao invés da igualdade que vocês utilizavam no Portugal IDE, agora vão usar igual, igual. E aí agora eu chamo a atenção para vocês, para quando utilizar igual e igual, igual. Então existe uma grande diferença. Só igual, atribuição. Dois iguais é igualdade, tá bom? E como que era a questão da diferença no Portugal IDE? Igual, barra, igual. Como é que é agora? Exclamação, igual, tá bom? Então, para a gente testar esses operadores relacionais, a gente vai trabalhar agora e vamos ver um pouquinho dos desvios condicionais, que aí sim a gente vai utilizar esses operadores e vocês vão entender melhor como é que eles vão estar apresentando no programa em si, tá bom? Então, nós temos aí os desvios condicionais, como vocês já têm um certo conhecimento, e eles são divididos em 3 tipos. Nós temos o tipo simples, composto e encadeado ou aninhado também, como é conhecido na literatura. Então, basicamente, esses tipos funcionam da seguinte forma. Então, eu tenho o tipo simples, em que vou só apresentar uma certa condição, e se essa condição for verdadeira, um bloco de comandos, ou seja, um ou mais comandos, podem ser executados. O composto, por sua vez, ele já tem uma estrutura um pouco maior, em que, se uma condição for verdadeira, alguns comandos são executados, caso contrário, outros comandos são executados, tá bom? E o aninhado ou encadeado é que eu tenho o maior número de opções, porque as estruturas desse tipo, ou seja, os desvios condicionais, eles são utilizados para você controlar quais são as próximas instruções, os próximos comandos que serão executados no programa. Atribuição múltipla. Olha só, atribuição múltipla. A gente falou no início da aula atribuição simples, agora tem uma atribuição múltipla. Então quer dizer que existe outra forma de atribuir valor, conteúdo a uma variável? Sim. Olha só, uma vez declaradas, o C permite a inicialização de mais de uma variável numa única linha de comando. Isso mesmo. Então eu posso, numa única linha de comando, atribuir um resultado para várias variáveis. Olha aqui embaixo o exemplo. A recebe B, que recebe 2. Ponto e vírgula. Ou seja, B vai receber 2, o valor 2, e o A vai receber o valor de B, que é 2. Então, ó, 2 é atribuído a B e o valor de B, que é 2, é atribuído a A. Então, de uma única linha, é atribuído o mesmo valor a várias variáveis. Atribuição composta, então, na atribuição composta, a gente vê que é a combinação do operador de atribuição com outro operador aritmético. Então, olha só, operador de atribuição com outro operador aritmético. Na verdade, pode ser em qualquer ordem? Não, não pode ser em qualquer ordem. Primeiro o operador aritmético, depois o operador de atribuição. Por exemplo, aqui embaixo, x, variável x, recebe mais igual. Olha só, 2 símbolos, o operador mais e a igualdade.
Na verdade, a igualdade, um símbolo de igualdade no C, relembrando que é o operador de atribuição. Mais igual, 2. O que vai ser feito aí, na verdade? Na verdade, vai ser feito o seguinte. X vai receber o valor de X mais 2. Sim, então se X for igual a 3, o valor novo de X vai ser X mais 2, ou seja, 3 mais 2. O resultado disso aqui, se X for 3, vai ser 5. O escopo das variáveis vai limitar dentro do qual os recursos de sistemas podem ser utilizados. Em linhas gerais, para que serve isso? O escopo vai delimitar a visibilidade daquela variável dentro do teu programa. Então, para isso, existem 3 tipos de escopo. Primeiro é o local, o segundo, não local, e o terceiro, global, como vocês podem acompanhar aí no slide. Bom, então nós temos globais, locais e não locais. Qual que é a diferença entre cada uma delas? Quando, por exemplo, professora Teresa, eu preciso utilizar uma variável local? Quando que eu vou utilizar uma global ou uma não local? Depende do teu objetivo, tá bom? Por exemplo, o que é uma variável local? Local é quando ela é vista dentro daquele bloco de comandos, tá bom? O que é a global? A global é quando ela é vista no programa como um todo. Em qualquer parte do programa ela é vista, tá? Mas, poxa, qual que é a desvantagem aí utilizar uma variável global? Imagina aí um programa de 1.000, 2.000 linhas de código. Imagina se você tem realmente um controle em utilizar uma variável do tipo global. Então, assim, quando vocês utilizarem uma variável do tipo global, vocês tenham bastante cuidado nesse sentido, porque às vezes vocês podem perder o controle, onde é que essa variável ela está sendo utilizada. Tá? Então, ela não é fortemente recomendada utilizar uma variável do tipo global. A local é justamente quando fica dentro de um certo escopo. E agora, e a não local? Onde é que ela é vista? A não local vai depender do ponto que você está observando. Então, quando eu tenho uma local, eu tenho um bloco de comandos e eu posso ter dentro desse bloco de comandos um outro bloco de comandos. E aí o que acontece? A variável que era local, ela vai ser não local para o bloco de comandos mais interno. O modificador de tipo, então, assegura que o tipo de dado retornado pertence ao tipo de dado especificado. Lembrando o tipo de dado inteiro, caractere, float, esses tipos de dados. Então vai tentar conseguir, na verdade, fazer que o tipo retornado seja compatível com aquela que recebe. Esse tipo de modificador de tipo, também é muito conhecido como casting. Na verdade, é o termo mais usado, é o casting. É o nome mais encontrado na literatura. Se vocês forem procurar na literatura, em livros de C, livros da área, até na internet, provavelmente só vão encontrar como casting, em alguns poucos locais, como modificador de tipo. É uma técnica interessante para ser utilizada. Então, a sintaxe do modificador de tipo. Olha só, primeiro a gente coloca abertura de parênteses, depois o tipo de dado que a gente quer que seja convertido. Então, por exemplo, a gente pode colocar aí int, né, tipo int, inteiro, abre parênteses, int, fecha parênteses. Então, abertura e fechamento de parênteses são obrigatórios no casting. E depois, a variável, ou uma expressão, ou uma variável, uma expressão, uma constante, enfim, a gente coloca aí, por exemplo, se eu colocar 2.2 na frente, abre parênteses int, fecha parênteses 2.2, esse 2.2 vai ser convertido em inteiro. Mas convertido para quem? Eu preciso atribuir isso para uma outra variável. Beleza, Tereza. Então a gente viu operadores, aritméticos, lógicos, relacionais, expressões, como utilizá-las. Adiantamos um pouco a aula 3 com desvio condicional, porque a gente precisava deles para utilizar as expressões lógicas e relacionais. E na aula 3 a gente vai ver o resto das estruturas de controle.